Meu nome é Ana Paula, eu tenho 44 anos, falo de São José dos Campos, São Paulo. E eu entrei nesse mundo aí da licitação faz quase 3 anos, mas também fui aprendendo na marra. Eu comecei a trabalhar numa empresa na época, que era para fazer a parte comercial, eles já trabalhavam com licitação, foi bem na época da pandemia, então onde acabou um pouco as visitas, né, nas empresas, e eu fiquei bem focada na parte de licitação, mas aprendendo muito ali na marra, no vou fazer, no pesquisando muita coisa sozinha, né? E vi uma oportunidade nisso e falei, não, preciso me aprofundar, porque ao mesmo tempo eu fui conversando com um, com outro, que já tinha empresa, e fui pegando alguns clientes amigos, assim, para participar de licitação. Perfeito, Tá? excelente. Aí, com isso, eu fiz já algumas dúvidas, eu tô assistindo, tá melhorando bastante meu conhecimento, né? Porque era muito ali na prática, né? E às vezes você aprende no susto, perde a licitação por bobeira, né? O que você fala. E tem até uma empresa, que é uma até das minhas perguntas, que ela tomou uma penalidade, ela ficou suspensa por 1 ano, né? Na semana que vem, que vai voltar, é o prazo. Foi pelo artigo 7º da 10.520. da 10.520, isso. Aí o que aconteceu? Nesse período de 1 ano, ela tá lá, ela não tá como inidônea, mas ela tá como impedida, proibida de contratar, né? Por prazo determinado. Só que nesse período, que a gente já tinha alguns contratos ativos, aí que eu fiquei bem confusa, porque alguns órgãos, como estava essa pendência no SICAF, não conseguiam emitir a nota de empenho. Então, acabou encerrando o contrato. Outros contratos, ao longo aí desse ano, a gente conseguiu renovar o contrato, que venceu, né? Ia vencer e tal, e a gente conseguiu renovar. Então, assim, ficou confusa. Até se a gente podia participar ou não, a gente não participou, mas há umas 3 semanas atrás, a gente entrou em uma licitação que era de uma estatal municipal, ganhamos, já assinou o contrato, não teve problema nenhum. Então, assim, até onde é esse impedimento do SICAF? O que pode, o que não pode? Perfeito. Então, vamos lá, Ana Paula. Ana Paula, o impedimento, ele não é do SICAF, tá? O impedimento, ele sempre vai ser relativo a qual sanção, qual penalidade foi aplicada, tá? Então, assim, a gente olhando hoje para o regime atual, que são as licitações que vocês estão participando, né? A gente ainda, para ter alguma penalidade, teria que já ter ali um contrato, executar uma nova lei, isso ainda vai demorar um pouquinho para acontecer. Então, vamos voltar aqui para o regime hoje, né? Eu vou chamar de regime anterior, mas é praticamente o regime atual, da Lei 8.666, da Lei 10.520. Então, só para fazer um pano de fundo, para ficar mais claro o entendimento, tá? O que acontece com o SICAF? O SICAF hoje, ele é um banco de documentos, mas ele também funciona como um cadastro de penalidade, da seguinte forma. Todo governo federal, quando usa o SICAF, eles obrigatoriamente cadastram ali as penalidades que as empresas acabam sofrendo. Só para ficar claro, Ana Paula, para quem está participando, não é o analista de licitação que sofre penalidade. Sim. Essa penalidade que a gente está conversando é sempre a empresa, por exemplo. A Ana Paula foi lá, representou um cliente e ganhou a licitação do cliente dela. Só que o cliente dela não cumpriu o contrato. Então, não é a Ana Paula que foi penalizada. É esse cliente dela, por ele não ter cumprido o contrato com o governo. E aí, o que acontece? O governo, ele tem algumas penalidades que ele vai poder aplicar nessas empresas que descumprem ali as regras do contrato. E a gente fala de penalidades que vai desde uma simples advertência, que não tem repercussão nenhuma na prática, é um puxãozinho de orelha ali, né? Só avisando, não faz mais isso. Mas a gente tem penalidades que vão, dependendo do que a empresa ali, ela descumpriu tudo, né? Não cumpriu nada, ela vai ficar um tempo sem poder participar de licitação. Porém, qual órgão que ela não vai poder participar de licitação? Então, isso vai depender da penalidade que foi aplicada. E agora, Ana Paula, vai ficar bem simples de você entender, tá? Vamos lá. Quando o órgão público ele cadastra, ele consulta ali o SICAF, então tem um local que ele
consulta o registro de penalidades. E os órgãos, eles podem tanto cadastrar penalidades, depois que passa todo o processo, tem um processo administrativo, né, de penalização, a gente fala que depois que transitou em julgado, né, apesar de não existir essa palavra administrativamente, mas depois que terminou tudo, recurso, tudo, pronto, está penalizada, beleza. Então, vamos colocar o cadastro dessa penalidade lá no SICAF. Só que o SICAF ele não é utilizado exclusivamente pelo governo federal. A gente tem muitos estados e muitos municípios que utilizam, eles não utilizam o Compras Gov.br, mas eles utilizam o SICAF, tem essa possibilidade. O governo federal, ele possibilitou que todo o Brasil, todos os órgãos e entidades do Brasil pudessem entrar, ter uma senha parcial ali, onde eles só utilizam, por exemplo, a questão de cadastro de penalidade, né? Então, a gente tem muitos municípios que não usam Compras Gov.br, mas utilizam o SICAF. E aí, quando eles têm ali um fornecedor que teve esse problema nesse contrato, eles vão lá e vão cadastrar essa penalidade. Então, tá. Então, o impedimento, ele não é do SICAF, o impedimento é da penalidade, tá? Vamos lá. Advertência não tem repercussão nenhuma, é só um puxão de orelha. Impedimento do artigo 7º da Lei 10.520. Então, eu até abri aqui a legislação só para a gente entender qual que é a sutileza aqui e onde que vai funcionar. Quando o artigo 7º da Lei 10.520, que é a lei do pregão, ela traz as penalidades, é uma penalidade um pouco diferente do que está lá na 8666. E quando ele pega e fala, olha, quem convocado dentro do prazo de validade, ele vem lá com todas as condutas que ele pode, que a empresa pode aderir, ficará impedido de licitar e contratar com a União, estados, Distrito Federal ou municípios. Sim. Ou municípios. Aí esse ou, ele traz na doutrina de forma pacífica, na jurisprudência de forma pacífica, que o impedimento do artigo 7º, ele vale na esfera que aplicou a sanção. Então, se quem aplicou a sanção foi um órgão federal, nenhum órgão e entidade federal vai poder contratar o seu cliente. Porém, se quem aplicou a penalidade foi um órgão estadual, é só aquele estado que não pode. Todos os outros estados podem contratar, todos os outros municípios podem contratar. Nesse caso foi federal. Então, se foi federal, o que aconteceu com o federal? Nenhum órgão ou entidade federal poderia contratar o seu cliente. Porém, ele estava totalmente livre para participar das licitações das outras esferas, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, das outras entidades, porque a repercussão dessa penalidade é só na esfera de quem aplicou. E aí, Ana Paula, o que você vai ter que tomar o cuidado, né, quando você for orientar seus clientes? Isso é só para a penalidade do artigo 7º. Então, assim, ó, eu vou poder participar de alguma licitação? O que você vai perguntar para o seu cliente? Qual foi a penalidade? Qual que é o fundamento? E vai estar lá, ó, é o artigo 7º da Lei 10.520. Tá, então deixa eu ver agora qual que foi a esfera que te aplicou. Foi federal? Então a gente não vai poder participar de licitações federais, mas estaduais, municipais, distritais, participam normalmente. Tá? E aí, Ana Paula, o que você vai tomar cuidado? Se o fundamento for a Lei 8666, aí você vai ver, se for o artigo 87.3, 87.3, que é a suspensão, ela só vale no órgão que aplicou. Então, vamos supor que foi o Ministério da Cultura, o Ministério da Telecomunicação. É só lá que ele não vai conseguir participar. Dos outros, todos os outros, inclusive federais, ele vai poder participar normalmente, porque só vale no órgão, na administração que aplicou. E se fosse o 87.4, inciso 4, que é a declaração de inidoneidade, aí o cliente não vai poder participar no Brasil. Nenhuma esfera, nada. Ele não vai conseguir participar de nada, nenhum contrato vai ser prorrogado. Então, isso que aconteceu com o seu cliente, provavelmente não eram os órgãos federais que estavam contratando, e por isso que eles estavam contratando, porque aquela sanção não atingia esses órgãos. Entendi. Tá bom. Tá. Uma outra dúvida é no BEC, que é o de Bolsa Eletrônica. A maioria das licitações que eu vejo lá pede para ter conta no Banco do Brasil. Tem alguma relação com isso? Tem uma... Agora eu esqueci o nome, mas tem uma legislação aqui que
que traz essa questão. Então, assim, ó, se a gente parar para pensar, isso é absurdo, né? Isso seria, assim, pensando em tese, teoricamente seria absurdo você exigir que o listante ele tenha ali, mas no estado de São Paulo a gente tem uma legislação própria para isso. E aí, realmente, eles não vão conseguir pagar, se não for. Por isso que eu sempre falo Mas assim... é alguma coisa do BEC, então, porque os outros órgãos não. Isso, de São Paulo, é de São Paulo. Entendi. É de São Paulo. Então, assim, isso sempre tem que ficar de olho nisso, porque quando o edital vem exigindo que a empresa tenha banco em determinado lugar, cabe impugnação. Mas se você entrar com uma impugnação e for de São Paulo, eles vão responder com a legislação deles, Tá. que autoriza eles a fazerem essa exigência. É que eu tenho prospectado um cliente que ele não está com problema com o Banco do Brasil, tem bastante coisa interessante, que só pode ser estado de São Paulo, que é uma gráfica, mas pede conta do Banco do Brasil. E no momento ele não consegue ter. E eles não vão pagar se não tiver a conta lá. Ele não vai conseguir participar. Tá lá que fala que tem que ter a conta que só paga pelo Banco do Brasil. É a legislação. Então, existem alguns locais, quando tem essa legislação, a gente não... Apesar de eu não admitir isso, eu continuo achando que é ilegal, mas a gente não tem para onde correr. É uma coisa que não tem como a gente brigar, porque eles têm embasamento. Enquanto essa legislação não for retirada, por exemplo, do ordenamento jurídico, não tem o que fazer. O órgão ele vai seguir a legislação deles. Tá. E teve uma outra que a gente participou, que também foi pelo portal do BEC, que eles não colocaram valor de referência e era assim, com data determinada, era reserva de hotel, data determinada, período, estrela do hotel, raio de 6 quilômetros, né, cheio das restrições lá, isso. Mas não colocaram valor de referência. Entrou 5, 6 empresas. A primeira que, né, teoricamente ganhou foi desclassificada, porque pegou um hotel 3 estrelas. E depois ele foi desclassificando todo mundo, porque o valor dele estava tipo, quase 50% abaixo do restante. Aí que ele abriu o valor dele de referência. Falaram, nosso orçamento vamos supor, 70 mil e estava todo mundo acima de 130. Numa dessas, ele não deveria ter colocado o valor de referência? Ou, até eu perguntei no chat pro pregoeiro, eu falei, aonde estão essas empresas, então, que orçaram isso para vocês e não estão aqui na licitação? Perfeito. Aí convém pedir vista aos autos para ter acesso a esses orçamentos ou não? Perfeito, vamos lá então. Ana Paula, o que acontece? O orçamento, ele pode ser sigiloso? Pode. Então, não existe uma ilegalidade do orçamento ser sigiloso, porque a legislação, ela autoriza a esse orçamento ser sigiloso. Só que aí tem um vício, que pelo que você trouxe aqui, parece que tem um vício aí, que tem que anular a licitação desde a etapa interna, que para mim ficou muito claro aí que houve um erro na pesquisa de mercado. E isso pode acontecer, tá? Então, como que funciona? Se o valor estimado já viesse no edital desde o começo, o correto era impugnar esse edital, né? Você teria impugnado o edital falando, ó, esse valor aqui que vocês orçaram, ele não cobre os custos do que é exigido. E aí é uma matéria muito mais de fato, né, do que de direito. Só comprovar. Você quer hotel que é 5 estrelas, você quer esse desempenho. Então, é impossível a esse valor de referência, porque o mínimo que os custos poderiam cobrir aqui seria 110 mil reais, tá? Então, a gente teria impugnado o edital. Quando o edital não traz o valor estimado, e aí é sigiloso, nesse caso não adianta pedir esclarecimento, não adianta fazer impugnação, porque quando o valor é sigiloso, a regra é para todos os licitantes, o valor ele segue como sigiloso até o final da licitação, até pelo menos o final da etapa competitiva. E só depois disso que o orçamento ele pode vir a público para todos os licitantes. Então, aí não adiantaria sequer você ter pedido vista aos outros do processo lá atrás, antes da abertura da licitação, porque eles não poderiam te dar esse acesso por conta do orçamento ser sigiloso e essa regra valer para todos os licitantes. Só que aí o que não, mas eu não pedi. O que aconteceu? Como ele começou a desclassificar todo mundo, porque estava todo mundo com valor acima do referência, aí ele abriu. Só que aí caiu no último, né, que também ofertou um valor acima, era tipo 150 mil.
ele fechou, isso foi ontem, ele fechou, ele suspendeu a sessão, vai reabrir amanhã. Uhum. Mas se desclassificou todo mundo e ele já abriu, que o valor dele é 70 mil, e é para um evento que vai acontecer em julho. Então, assim, se dá como fracassada, como é que faz? Isso, então, vamos lá. Então, vamos só voltando aqui no raciocínio. Então, vamos lá. Se o valor tivesse no edital, a gente teria solicitado uma impugnação edital por erro do valor estimativo, tá? O valor não estava, e eu fiquei sabendo desse valor depois que terminou a etapa competitiva, tá? O que eu tenho que fazer agora? Primeiro, mesmo a licitação sendo fracassada, que vai ser o caso, todos vão ser desclassificados, tá? Vai ter uma etapa, tem que ter uma etapa ali de recurso, e eu já aproveitaria para levantar essas questões. Por quê? Para até impedir que o órgão repita esse erro na próxima licitação. Certamente, o que aconteceu, e é isso que eu traria ao conhecimento do órgão, é que houve um erro no momento dele efetuar ali a pesquisa de mercado, onde chegou num valor que é inexequível, não dá para executar o contrato a esse valor. Então, onde está o erro? O erro está na etapa preparatória. Quando o erro está na etapa preparatória, perde-se toda a licitação, não tem como aproveitar. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que voltar lá, refazer a etapa desde a pesquisa de preços, né? E aí ele tem duas coisas que ele vai poder fazer aqui, Ana Paula. São duas... nesse momento, o órgão ele vai ter que avaliar duas coisas. Primeiro, ele vai ter que... Essa licitação foi fracassada, vai ser resolvida dessa forma, ninguém vai ser contratado. Só que ele vai ter que resolver o problema dele. Quando ele for resolver o problema dele, ele vai voltar para a pesquisa e vai falar, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Quando ele for ver a pesquisa que foi feita, certamente a área demandante, o setor requisitante, quando foi fazer a pesquisa, eles comeram bola em algum momento onde os requisitos ali do meu termo de referência, eles não foram exigidos em sua integralidade, faltou alguma coisa, e por isso que veio aquele valor menor. Então, o erro tá na pesquisa? Tá, o que eu vou ter que fazer? Eu vou contratar essas empresas? Não, porque elas não vão atender o meu edital. Eu não poderia fazer uma licitação, uma contratação direta com essas empresas que orçaram, porque certamente esse orçamento ele tá viciado. Vão ter que refazer, pode até aproveitar o processo, mas vão ter que refazer a etapa de pesquisa de preços, uma pesquisa que seja coerente com a realidade e reabrir uma nova licitação. Ou, segundo caso, vamos passar a régua nos requisitos que foram exigidos. Então, tira as 5 estrelas, tira isso, tira aquilo. Opa, agora sim. Agora, para esses requisitos aqui diminuídos, o meu valor, ele chega aqui o valor estimado de 70 mil. Então, beleza, agora eu vou lançar um novo edital. Então, quais são os passos que você vai fazer agora, Ana Paula? Você vai ficar de olho. Essa licitação, ela tem que ser declarada, ela vai ser declarada fracassada. Esse vício entra com recurso, mesmo que for um recurso simples, traz para o órgão essas questões que eu trouxe aqui para você na mentoria, para que ele corrija e lance uma nova licitação sem esses erros que existiram na inicial. E agora, como o orçamento já veio a público, você pode sim agora pedir, e é aqui que eu queria concluir o raciocínio, você pode nesse momento, se você quiser já pedir vista aos autos do processo, e agora sim você vai ter acesso à pesquisa de preço, porque o orçamento já se tornou público, e nesse momento qualquer um pode ter vistas aos autos do processo, para você analisar como que foi feita essa pesquisa de preços. Tá. E nesse caso é para um evento no final agora de julho. Então eles não têm tempo hábil para fazer uma nova licitação. Aí o que vai acontecer? Ou eles vão ter que mudar a data do evento, né? Ou se é um evento, porque se for erro deles, né, fica complicado, porque a licitação... Esse gestor, eu jamais faria uma contratação direta, porque se ele chega agora e faz uma contratação emergencial, por exemplo, ele vai responder por isso. Eu não teria essa coragem de fazer como servidor público de ir lá e fazer agora uma emergencial com uma licitação toda viciada. A não ser, Ana Paula, que aí tudo bem. Você me falasse que não, que os preços que foram apresentados na licitação, que são preços superfaturados, que aí é uma outra história, mas não é o que você está falando. O valor estimado do está errado, né? Tá. Então não tem como corrigir. Eles só poderiam fazer uma contratação direta se eles comprovassem que vocês que estão errados em trazer ali preços superfaturados, totalmente acima do que está praticado no mercado, e que o valor estimado dele tá perfeito. Aí ele poderia ir direto para a contratação direta. Tá. Vou acompanhar, então. Vou ver o que vai acontecer. Amanhã eles finalizam.
E uma outra dúvida é na parte também nessa parte de agência de viagens, a passagem aérea, que eles vão por taxa de transação. Eu não consegui entender como que se ganha nisso. É que a passagem aérea, ela recentemente ela sofreu várias atualizações, assim, né? Então, por exemplo, na esfera federal, eles fizeram como se fosse uma central, como se fosse ali um credenciamento, né? Onde eles não estão nem contratando mais agência, eles estão contratando direto a companhia, né? E aí, quem que é contratado no dia? Eles credenciam todas as companhias aéreas e é contratada no dia da licitação quem oferece o menor valor ali da taxa da busca. Então, tem toda uma legislação por trás disso para fazer... Mas é zero, é praticamente zero esse valor. Então, mas das companhias, né? Quando eu estou falando direto das companhias, não da agência. O credenciamento não, é a agência não, mas a agência não consegue ganhar. Não, a agência não consegue nem participar dessa que eu falei, do credenciamento. Não. Eles fazem direto com a agência. Eu tenho visto, a gente consegue. Eu já entrei em algumas para ver, uma agência. Mas eu jogo lá, vamos supor, 50, 60 reais de taxa, mas o pessoal é zero. Eu já li edital que fala que o valor pode até ser negativo. Porque quando acontece isso do valor negativo, é porque a agência ela tem que ganhar de duas frentes. Ela tem que ganhar de duas frentes. Então, ela tem uma negociação ali com a companhia, onde ela consegue tirar o lucro dela diretamente ali com a companhia. Tem nesses mercados como se fosse vale alimentação. Vale alimentação, essas empresas, essas redes que fazem o credenciamento, elas conseguiam antes fazer taxa zero ou negativa, porque elas ganhavam de duas frentes, não só da administração, elas ganhavam também das redes credenciadas de alimentação. Então, ela conseguia, abrindo a planilha de custo dela, ela conseguia comprovar que ela não tinha nenhum tipo de prejuízo, pelo contrário. Ela estava com todos os custos cobertos e ainda ela estava recebendo lucro. Então, tem na questão do agenciamento, tem essa... das agências tem... que eu não sei dizer agora, eu estava acompanhando muito a esfera federal. E a esfera federal realmente estava fazendo credenciamento diretamente das agências diretamente das companhias. E as agências acabavam ficando de fora. Mas os órgãos que ainda contratam via agência, aí tem essa taxa, e quando eles zeram a taxa, é porque elas ganham de outra frente. É alguma negociação que elas conseguem fazer com a própria companhia, onde o lucro delas vem de outra frente. Não precisa vir da administração. Isso não significa que eles estão tendo prejuízos. Elas continuam tendo lucro diretamente ali da companhia. Entendi. Tá bom. E uma outra dúvida. Tá. No cadastro do Nubank, quando eu faço o cadastro do primeiro cadastro de uma empresa, eu vou lá com o CPF do dono da empresa, né? Crio o cadastro dele, depois que eu vinculo a empresa, né? O CNPJ ali com ele. Aí no responsável tem lá o dono. Eu coloco o dono como responsável pelo cadastro também? Ou eu preciso me cadastrar também ali? Olha, Ana Paula, o BEC, vou te falar a verdade, como o BEC é um portal que ele estava com muita irregularidade, eu nem participo mais de licitação pelo BEC, tá? Então, eu só não sei agora como que tá essa questão de vinculação, mas é importante você só analisar que a gente tem o cadastro, se for igual o Compras Gov.br, a gente tem 2 cadastros, tá? O cadastro da empresa são todos os dados do proprietário, do dono, tá? De sócio, dirigente, tá? Eu não sei se o BEC, eu acredito que não, tá? Que o BEC não teve essa atualização igual teve o Compras Gov.br, tanto é que o BEC ele vai deixar de existir logo, logo. O pessoal o Renato Ferini, que está na frente desse projeto, outro dia eles deram uma live. Ainda vamos acompanhar como que vai acontecer, mas me parece que vai migrar para o próprio Compras Gov.br. Então, o BEC está com os dias contados aí, né? E que bom, eu acho bom também. Que bom, porque o BEC é uma coisa que se até desiste, né? Eu nunca gostei desse sistema. Então, mas eu acredito que eles não tiveram essa evolução. Se não tiver essa evolução, é o cadastro do próprio proprietário do dono e você entra com a senha dele. Porque essa evolução que teve de fazer o cadastro do analista, isso é uma evolução. E do Compras Gov.br. Sim, eu acredito isso daí eu já consigo fazer. Eu acredito que o BEC não tem essa tecnologia, tanto que eles vão até deixar de existir, né? Eles vão migrar para o próprio Compras Gov.br. Tanto é que no cadastro hoje eu só coloquei o meu e-mail para receber as informações, mas então deixei tudo o CPF dele com o cadastro, né, do CPF do cara da empresa. Então
seguir, que é exatamente assim, que era como era o Comprasnet antes, né? O Comprasnet antes era assim também. A gente entrava com a senha dele, do empresário. E uma última dúvida com relação ao contrato. Depois que a gente assina um contrato válido lá por um ano, o órgão tem que contratar a gente nesse valor ou não necessariamente ele vai gastar todo aquele valor do contrato? Perfeito. Quando a gente assina o contrato administrativo, a gente já não está diante de uma mera expectativa de direito, a gente já está diante de um direito realmente que a gente chama de direito subjetivo, que eu vou ser contratado para isso daqui, eu já posso me programar para isso. Porém, depois, Ana Paula, tem lá dentro da formação, tem o que eu recomendo bastante depois para vocês, tem o curso de contratos do professor Mário Viana. Lá a gente vai estudar todas as questões das alterações contratuais. Por quê? Lá no artigo 65 da lei atual, da lei 866, existem alguns casos em que o contrato ele pode sofrer acréscimos ou supressões. E até 25% é um acréscimo ou uma supressão que todo mundo que fecha contrato com o governo, ele tem a ciência que isso pode acontecer. Só que assim, não é uma coisa que vai acontecer normalmente. O que isso significa? Que eu posso ser contratado por 25% a mais, ou que esse contrato ele pode ser suprimido 25% menos. Só que não é uma coisa normal que o órgão vai fazer normalmente, é uma coisa que precisa ter um fato superveniente, tem que ter acontecido algo lá que não estava previsto, né? Então, algo que realmente modifica a história no momento que a licitação foi startada. No momento que foi aberta a licitação, a autoridade competente ela faz uma análise. Eles têm um planejamento ali muito bem feito. Então, quando assina o contrato, é para executar aquilo, né? E 90% dos casos, 90%, 99% dos casos vai ser executado aquilo. Porém, aconteceu um fato superveniente, de repente precisou ali contratar um monte de servidor público a mais, fez concurso público, eu tinha me programado para um número X de computadores, e agora vai entrar tantos concursados, vou precisar de mais computadores, mas foi um fato superveniente, não estava previsto, não sei. Bom, então aí eles vão fazer esse aditivo, ou eles podem acrescer, ou eles podem suprimir, só que você recebe por isso, vai acrescer, vai receber, vai suprimir, diminui. Mas tudo dentro da legalidade. Eles não vão, por exemplo, você foi lá, fez as compras, aí eles vêm falar, não quero mais e devolve. Não é assim. Isso é tudo avisado. Se você comprou, se a empresa teve custos, ela é indenizada. Então, é todo um processo e que o contratado, ele também, ele recebe no caso dos acréscimos e no caso de supressões, isso é tudo avisado com antecedência para que ele possa se programar. Mas esses 25% para mais ou para menos, eles podem acontecer. Tá. Então tá, porque a gente tem alguns contratos que já faz aí quase 6 meses e nada aconteceu ainda. Então Como assim? Não foi contratado? Ainda não. Peraí, o serviço é contrato ou é ata de registro de preços? É contrato, não é ata, é contrato. Não foi. Então o contrato tá assinado, tá indo para 6 meses agora no final do ano. Não foi por então, assim, não foi por sistema de registro de preços? Não foi. Tá, então aí sim, o que você tem que ver? As cláusulas contratuais, Ana Paula, elas já precisam vir muito claras desde o início. Então, geralmente, quando a gente assina um contrato, já tem cronograma de entrega. Cronograma de entrega com cronograma de pagamento. É tudo vinculado. A entrega mensal, pagamento mensal. A entrega de uma vez, pagamento de uma vez. Então, isso não pode acontecer. Se o órgão assinou o contrato e está mandando vocês esperarem, tá errado, porque uma vez o contrato assinado já é um direito de vocês essa execução. Tá. Eram essas minhas dúvidas. Perfeito, Ana. Olha, agradeço demais aqui, foi um prazer falar com você, foi muito produtiva, aqui é a mentoria, tanto com você quanto os outros alunos também. Espero que você tenha aí muito sucesso aí em todos os casos, todos os clientes que você vem aí representando. E a gente vai se falando, vai mandando notícias lá na plataforma. Pode deixar. Obrigada. Até mais, Ana. Um beijo aí. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.